Vamos girar a reportagem, voltar a São Paulo, contando que o governador reafirmou nesta quinta-feira o seu apoio ao senador Flávio Bolsonaro. O Marcelo Matos é quem está conosco com essas informações e as últimas declarações do governador sobre Flávio Bolsonaro. Marcelo Matos, o que você nos conta? Ótima tarde a você. Muito boa tarde, Bruno Pinheiro, e a todos que nos acompanham na Jovem Pan, né, Bruno? A gente sabe que até o período da desincompatibilização, quando os mandatários obrigatoriamente precisam deixar os seus cargos, até esse período da definição das candidaturas, muitas especulações, articulações estão sendo traçadas aí nos bastidores e as definições vão ficar no momento mais ideal. Nessa semana, muito se cobrou aí do governador Tarcísio de Freitas, que ele não demonstra apoio a Flávio Bolsonaro, haveria um mal-estar na direita. Também a esposa do governador Tarcísio, Cristiane, teria republicado uma postagem dele dizendo que o Brasil precisa de um novo CEO, que não aguenta e não aguenta mais um governo do PT. E essa postagem foi republicada também pela Michele Bolsonaro. Poderia haver então aí uma desarticulação interna lá no clã Bolsonaro. Eduardo está fora, Flávio é o candidato neste momento, mas Michele também poderia se candidatar. Então todas essas situações foram colocadas hoje numa pauta aqui com o governador Tarcísio de Freitas em Suzano, na região ali justamente ali do Rodoanel, era uma obra que o governador estava falando, e ele estava visitando e também estava liberando recursos, e agora fica a expectativa, o que ele falou em relação ao apoio dele a Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar Tarcísio de Freitas aqui na Jovem Pan. Para mim o Flávio é um grande nome, já falei que ele é meu candidato, vai ter nosso apoio. A mensagem lá é uma mensagem de desabafo contra o PT. A gente está dizendo ali o seguinte: a gente precisa, na verdade, de um gestor que pense o Brasil, que tenha liderança para enfrentar os grandes desafios, para resolver os problemas. Os problemas são sérios, a gente tem uma crise fiscal que está contratada, e o mais importante até do que a crise fiscal é a crise moral. A gente está vendo tudo que está acontecendo aí. Então, quando você fala que o Brasil precisa de um novo gestor, e aqui foi falado no contexto de um evento empresarial, por isso que se menciona o CEO, a gente está falando, não dá mais para o PT, porque o PT já está ultrapassado, já não está oferecendo as respostas para o Brasil. A gente precisa trocar o rumo, porque senão a gente vai perder as oportunidades. É só isso, não tem nada a ver com o jogo presidencial. A gente está dizendo o seguinte: PT não. Muito bem, do outro lado, né, Flávio Bolsonaro, nós tivemos a visita dele ao seu irmão Eduardo, que está praticamente lá preso nos Estados Unidos, porque ele não pode voltar para o Brasil. Se pisar aqui em solo, tem grande chance de ser preso de fato, né, pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal. Perdeu seu mandato de deputado, perdeu a chance de disputar ao Senado, 2 vagas aqui em São Paulo. Ele teria grande chance de ser eleito de fato aqui em São Paulo, e fica toda essa especulação que Flávio teria ido lá a pedido do pai para que ele moderasse evidentemente o seu discurso neste momento de pré-candidatura, já que Flávio, quando foi anunciado, falou que poderia também não ser candidato, o caso da anistia, então ficou naquele vai, não vai. Então por isso que há tanta especulação se Flávio será ou não candidato. Vamos então acompanhar agora então candidato, pré-candidato Flávio Bolsonaro aqui no nosso espaço da Jovem Pan. Eu tenho certeza que em algum momento, aí eu não vou ficar cobrando em qual tempo de cada um eles têm que estar mais efusivamente ou menos efusivamente na campanha. O fato é que está longe a campanha eleitoral ainda, as pessoas têm o tempo delas e eu não vou ficar cobrando ninguém. Eu estou fazendo a minha parte, é o que eu vou continuar fazendo. Eu acho que todo mundo tem que buscar se unir, e é isso que eu estou não apenas falando, mas praticando. Não tem racha nenhuma, tem pessoas que estão ali discutindo sobre algum ponto específico em que não há uma concordância, mas da minha parte ali eu vou fazer questão de estar mais uma vez aqui de público, convidar todo mundo para já caminhar junto comigo nessa pré-campanha, porque o nosso adversário não está dentro da direita, nosso adversário está na esquerda, está nesse atual governo. Muito bem, evidentemente a gente sabe que há uma divisão lá no Centrão, que prefere inclusive o nome de Tarcísio de Freitas, que poderia ser o nome da direita mais moderado, né? Ao mesmo tempo, se Tarcísio fosse o candidato, vencesse as eleições, evidentemente, depois ele tentaria a reeleição. Isso poderia, inclusive, todo esse poderio do clã Bolsonaro ser colocado à prova.
Evidentemente, o presidente garante que seu filho será o candidato, há muitas especulações ainda, e é claro que nós vamos acompanhar tudo, mas de qualquer forma, até o período da inscrição das candidaturas, muitas articulações e também muitas mudanças podem acontecer neste ano importante das eleições, que terá a Copa do Mundo também. Resta saber se o eleitor vai ficar mais propenso a definir seu voto em cima da hora, depois da Copa do Mundo, ou então nós já temos essa largada, portanto. Claro que vamos acompanhar tudo aqui na Jovem Pan e nós voltamos agora aos nossos estúdios.